Por falar em Timão, o sonho por uma vaga na Libertadores é real oficial. Era vida ou morte para nós. Quem nunca ouviu falar que uma vitória no derby pode mudar uma temporada? E agora estamos olhando para cima. De candidato a rebaixamento, o Corinthians sai do clássico com a ambição renovada. Agora são 4 pontos de distância para a zona da degola e o objetivo de garantir um 2025 mais forte. Vamos ir jogo a jogo, temos que ir a ganhar de a 3 e vamos ver o que acontece. Pero lo principal, yo acho en principio, es la Sul-Americana que está quase. A vaga na Copa Sul-Americana já é realidade, mas por que não sonhar mais alto? O famoso G6 pode virar G9 e não é muito difícil de acontecer. No cenário atual, basta o Botafogo conquistar a Libertadores, o Flamengo ficar com o título da Copa do Brasil e o Cruzeiro levar a Sul-Americana. A distância para o Vasco, o 9º colocado do brasileiro, é de 5 pontos. São apenas 6 jogos até o fim da competição. A missão não é nada fácil, mas o que é fácil na vida de um corintiano? Entre um bando de loucos, sangue no olho e tapa na orelha, o clássico virou a página alvinegra. Timão chega lá, clubes que terminaram na 9ª colocação nas últimas edições do Brasileirão. A gente tem a pontuação para te traçar um parâmetro. O Corinthians, que hoje é o 13º com 38 pontos. Em 2023, o Inter teve 55, São Paulo em 2022, 54, Atlético Goianiense 53, e aí a gente tem um trio com 53, é 21, 20 e 19, Atlético Goianiense, Atlético Paranaense e Fortaleza, 53 pontos para cada. Aí eu pergunto para você, Marcelo, o Timão chega lá? Pois é. Bom, a gente fazendo... Fácil não é, né? Porque se a gente pensar em 53, colocando ali a pontuação, são 15 pontos para o Corinthians. 18 a jogar. 18 a jogar, ou seja, precisa vencer 5 jogos. Mas assim, 53 são os últimos campeonatos, e pelo que se calcula, neste campeonato a pontuação será um pouquinho menor. Então a gente pode colocar ali um 51 e vai que chega no G9, e é claro que ainda depende das Copas também para saber se vai acontecer esse G9 realmente. Mas dá para começar a sonhar, Zupac? Dá para olhar, a rodada foi boa. E essa é uma novidade, né? Porque antes era absolutamente impossível. E eu digo antes, não é no começo do ano, há pouco tempo, sim, era impossível a gente virar e falar, não, o Corinthians vai terminar o campeonato pensando em qual vaga ele vai pegar. A da Sul-Americana ou se ele vai sonhar da Libertadores. Hoje, eu acho improvável que o Corinthians jogue a Libertadores. Acho possível que jogue a Sul-Americana. Ela é improvável, mas ela não é impossível buscar essa vaga. Então isso é uma mudança de realidade. E essa mudança de realidade, ela não veio porque ganhou do Palmeiras. Ela veio porque a vitória sobre o Palmeiras foi a 3ª vitória consecutiva. E nesse estágio do campeonato, quaisquer 3 vitórias consecutivas te levam mais para cima. O que vai determinar quão viável é esse sonho é se a realidade do Corinthians hoje, de vencer jogos em sequência, vai ser a tônica nos 6 jogos restantes. Se o Corinthians, dos 6 jogos que faltam, conseguir vencer pelo menos mais 4, ele vai brigar por uma dessas vagas mais altas se as vagas abrirem. Mas assim, o primeiro objetivo ainda tem que ser resolver a questão de rebaixamento. E acho que com mais 1 ou 2 vitórias, o Corinthians resolve a questão de rebaixamento. A partir daí, ver qual vaga sobra, né? Que para o tamanho do Corinthians, pensar qual vaga sobra é pouco, mas pelo que foi o ano, pela realidade do Corinthians, se sobrar alguma vaga, solta rojão e comemora o fim do ano. Mudou a realidade, Jean? É G9 e esse é o objetivo agora? Eu acho que mudou a realidade, mudou. Hoje, inclusive, parece muito improvável que o Corinthians seja rebaixado. E acho que até 1, 2 rodadas atrás ninguém dizia que era muito improvável. Hoje dá para dizer, muito improvável que o Corinthians seja rebaixado. Eu digo isso pela pontuação, eu digo isso pelos times que estão abaixo dele, pelo que cada um está jogando. Então eu acho que mudou a realidade. Falar em Libertadores, aí eu acho que assim, aí eu tenho que recorrer ao clichê dos treinadores, que é jogo a jogo. É jogo a jogo até porque você não sabe
quantas posições de Libertadores você vai ter no Campeonato Brasileiro. Pode ser que sejam 6, pode ser 7, pode ser 8, pode ser 9. Então, assim, a gente precisa esperar para ver. E o Corinthians não tem como dizer, quero alcançar a 7ª colocação, quero alcançar a 8ª. Não, o Corinthians tem que pensar, ok, em chegar na 9ª colocação primeiro, se der depois chegar na 8ª, enfim. É jogo a jogo de fato e sempre lembrando de uma coisa, Marcelo. Para ninguém neste Campeonato Brasileiro, a vaga em Libertadores vale mais do que para o Corinthians. Porque o Corinthians, ao chegar à Libertadores, consegue também a vaga que ele não tem na Copa do Brasil. E aí nós estamos falando de muita grana, né? Independentemente enfim, claro que independentemente não, vai depender do quanto ele avança na Copa do Brasil. Mas a gente sabe o quanto a Copa do Brasil significa financeiramente. Para um clube como o Corinthians, eu acho que você conseguir as 2 vagas num só objetivo, isso tem um tamanho absurdo. É mesmo, imagina, um tiro só, 2 competições, sendo uma delas a Copa do Brasil, realmente a premiação é muito alta. Eu quero colocar a sequência do Corinthians, só para a gente repassar os adversários e se realmente é possível, sei lá, 5 vitórias desses 6 jogos. Olha, tem o Vitória fora de casa no próximo sábado, depois o Cruzeiro em casa, Vasco em casa. Criciúma fora de casa, o Bahia joga contra o Bahia na Neoquímica Arena e aí a última rodada é um Grêmio fora de casa e aí a gente já não sabe mais como vai ser essa última rodada. Esse Grêmio vai estar ainda em busca de subir na tabela de classificação? A gente não sabe. Quando a gente pensa nesse Cruzeiro dia 20, é um Cruzeiro que vai estar completamente focado em final do Sul-Americana. Inclusive, o jogo do Cruzeiro é dia 20, é uma quarta-feira, 11 horas da manhã, porque a Conmebol exige que o Cruzeiro esteja em Assunção no próprio dia 20. Então o jogo é dia 20 às 11 da manhã, acaba 1 hora da tarde, partiu o aeroporto e foi. E esse jogo é curioso porque esse jogo com o Cruzeiro marcaria o reencontro do Cássio com a Neoquímica Arena. Verdade. Mas como vai ser o time reservaço do Cruzeiro, o Cássio não estará nem relacionado. Então, assim, é uma tabela para pensar em muitas vitórias, para buscar o sonho da vaga, é uma tabela possível. Mas o Campeonato Brasileiro, ele dá e tira o tempo inteiro. Assim como o Corinthians teve 3 vitórias consecutivas, ele pode ter 2 derrotas consecutivas. O campeonato ele não é tão claro assim. Mas dentre o nível de dificuldade que a tabela poderia apresentar, não é das piores para quem precisa vencer. Esse é o ponto, né? Você imagina se você tem nessa relação aí, vou falar, o Palmeiras, de quem ela acabou de vencer, Palmeiras, Fortaleza, Botafogo, Flamengo, é muito melhor ter essa tabela. Você está falando que o Corinthians enfrenta em casa 2 times em crise, porque o Cruzeiro está em crise, o Bahia está em crise, o Vasco acabou de tomar de 3, né? E assim, ok, do Botafogo e tal, mas também não é um time que está voando nesse momento. E os adversários que o Corinthians enfrenta fora de casa são adversários, né, brigando contra o rebaixamento. O Vitória e o Criciúma. Mas o Criciúma é muito difícil jogando fora jogando em casa, no caso o Criciúma em casa. Eu acho que esse jogo é difícil. Agora, é melhor o Criciúma fora de casa do que o Flamengo fora de casa. É isso que eu quero dizer. Assim, Maracanã. Né, olhando para o que é o Campeonato Brasileiro, essa tabela é uma tabela muito acessível. Então, aquele dá para sonhar? Dá para sonhar. Por enquanto é um sonho imaginar Libertadores, mas dá para sonhar sim. E aí vai ser um Corinthians que ainda vai torcer pro Botafogo também, ser campeão da Libertadores, porque aí abre uma vaga. O Flamengo ali, ser campeão. O Flamengo também abre uma. Isso é para todo mundo fazer a dele. É improvável, mas antes era impossível, então já mudou o status. É verdade. Tá bom, então. Agora é um Corinthians pensando e sonhando com esse G9, esse possível G9 que dá essa vaga para a Libertadores e ainda para a Copa do Brasil. Bom, mas a gente está falando de um Corinthians e a gente está falando de um jogador que é muito importante para esse Corinthians que tem essa retomada, que é o André Carrilho. A gente tem uma entrevista exclusiva com ele rodou o mundo já, mas disse que nada se compara à torcida da Neoquímica Arena. André Carrilho veio ao Corinthians com bagagem para aguentar a pressão de um time grande. Até porque já estava acostumado a lidar com uma plateia desde garoto. Eu trabalhei no circo com minha mãe, não trabalhava no circo, tipo... No circo aí vendiam pipoca e algodão de açúcar, né? E eu trabalhava com minha mãe porque era 15, 16 anos e eu ajudava ela, né? Mas o destino de Carrilho era mesmo futebol. Ele jogou na Europa em clubes como Benfica, Sporting e Watford, antes de fazer sucesso na Arábia Saudita.
No meio deste ano, chegou ao Corinthians pelas mãos de Ramon Dias, com quem trabalhou no Al Hilal. Ramon mandou-me um áudio, né? Tipo um áudio a brincar, olha, Carrillo, preciso de você aqui e tal. Mas eu nunca estava imaginando que ia sair da Arábia, porque eu estava bem, minha família estava bem, estava contente lá, mas... E quando me manda a oferta, o primeiro montante que mandou, eu falei, ok, estou pronto. No Alvinegro, contou com a ajuda dos companheiros para se adaptar de forma bem rápida. Tem dias que eu estava sozinho aqui e me convidava, Hugo me falava, vem para minha casa para jogar cartas, para jugar baralho. O Matuzinho me mandava mensagem, olha, se precisas que te busco no hotel. Os estrangeiros no Garro também, qualquer coisa que precise, Romero me ajudou muito. E por isso facilitou muito a minha chegada aqui e sentir-me bem no campo. Carrillo chegou quando o Corinthians lutava contra o rebaixamento no Brasileiro e passou pelas eliminações nas semifinais da Copa do Brasil e da Sul-Americana. Agora vive um momento mais tranquilo, depois da vitória no derby contra o Palmeiras. Uma vez quando falamos com a torcida, quando me encontrava na rua e tal, falava sempre, não? Tipo, contra o Palmeiras é só vitória, não interessa. Podem perder qualquer jogo, mas com Palmeiras tem que ganhar. Por isso já vivi essa loucura e no estádio se demonstrou isso, né? Carrillo jogou em 5 países diferentes, conheceu vários clássicos pelo mundo, mas garante que a experiência que está vivendo no Corinthians nunca passou na vida. O que eu estou vivendo aqui, lá fora não vai saber nunca. Por isso eu acho que aqui muita gente pode normalizar, pode achar que é normal, mas não é normal. Aquela torcida cantar 90 minutos, todo mundo, antes de começar o jogo, todo mundo abraçado, saltar de lado para lado, isso é único. Por isso estou aproveitando, estou curtindo e vivendo cada dia como... Porque sei que queda pouco, né? Por conta do Mundial de Clubes da FIFA do ano que vem, o calendário do futebol brasileiro deve sofrer mudanças importantes. É isso aí, galera. Notícias do Corinthians aí. Hoje já é sexta-feira, né? Sexta-feira. Segunda-feira tem jogo do Corinthians aí contra o Vitória, lá na casa do Vitória. E essa aí é a tabela atualizada do Campeonato Brasileiro, pessoal. O Botafogo é mais isolado do que nunca. O Palmeiras vendo suas expectativas de títulos se afundarem aí. Hoje está com menos de 16% de chance de ser campeão, de ultrapassar o Botafogo, visto que temos aí apenas 6 rodadas. E olha quem fez isso com o Palmeiras, né? Apenas seu arquirrival, o Corinthians. E por falar em Corinthians, vamos abaixar um pouquinho a tabela. Olha ele aqui, 13ª colocação. Tá ok? Com 38 pontos, o mesmo número de pontos do Vitória, que é o próximo adversário do Corinthians. O Corinthians então está a apenas um empate de entrar na zona da Sul-Americana. A zona de classificação para a Sul-Americana do ano que vem seria um campeonato internacional que o Corinthians está jogando aí no próximo ano, pessoal. Então, se o Corinthians ganha, por exemplo, ele vai a 39, 40, 41, já chega aqui à 10ª colocação, tá certo? Então, pode chegar a 10ª ou 11º e ficar cada vez mais próximo aí do G9, que é o suprassumo, o sonho do Corinthians aí nessa temporada. Lembrando que o G6 pode virar G9, né? Se o Cruzeiro for campeão da Copa do Brasil, se o Botafogo for campeão da Libertadores e o Flamengo sendo campeão aí da Copa do Brasil e o Cruzeiro da Sul-Americana, desculpe. Então abriria um G9 e o Corinthians está aqui pertinho, 13º colocado, já chegando ali. Então, se acontecer isso e o Corinthians ganhar a maioria dos 6 jogos que ainda lhe resta, está classificado para a Libertadores e, consequentemente, também para a Copa do Brasil do ano que vem. Não é algo impossível, matematicamente não é impossível, mas pé no chão, né? São apenas 6 jogos, o Corinthians vai em busca aí da Sul-Americana, tá ok? Essa rodada aí contra o Palmeiras trouxe um ânimo gigantesco para o Corinthians. Hoje já não se fala mais em rebaixamento, apesar da chance matemática ainda existir,
mas o Corinthians briga por algo maior, até porque vem jogando uma bola redonda e o Corinthians está jogando bem. O Memphis com o Yuri Alberto já estão entrosados lá na frente. O meio-campo também está se entrosando, tá legal. Só a defesa que tem que se arrumar um pouco aí, na minha opinião. Beleza? Ainda mais agora aí que o nosso zagueiro, o mosqueteiro aí já foi machucado, né? Foi lesionado e não deve voltar esse ano a jogar pelo Corinthians, apenas aí pelo Paulistão. Então estamos sem o zagueiro, né? O André Ramalho. Estamos sem o zagueiro e o técnico precisa usar um pouco da sua criatividade para compor aí essa zaga do Corinthians. Talvez subir alguém da base, não sei, ou compor com o banco que já existe no Corinthians. Fato é que segunda-feira, Corinthians e Vitória aí, lá no estádio do Vitória. Olha aí as próximas partidas, Vitória e Corinthians, depois Corinthians e Cruzeiro em casa, depois Corinthians e Vasco em casa também, e depois o Corinthians vai a Criciúma, enfrentar o Criciúma, depois volta para casa para pegar o Bahia e encerra sua participação no Brasileiro contra o Grêmio lá no Rio Grande do Sul. Tá bom, pessoal? Então é isso. Você que não é inscrito no canal, se inscreva, curta, comente, compartilha e vai Corinthians!